Olá, amigos. A confusão continua e nós temos recebido muitos comentários de alguns amigos cristãos comentando vídeos e temos recebido diversos comentários de pessoas que não são cristãs, são pessoas espiritualistas, e elas insistem em continuar no erro. Elas cismam que cristianismo e espiritualismo são duas coisas idênticas e elas são duas coisas antagônicas. A doutrina espírita e a doutrina cristã são duas coisas antagônicas, elas são contrárias. Não adianta insistir nessa questão de negar o sangue remidor de Jesus, de que falando de amor a gente resolve tudo. Não. O cristianismo é a religião de Deus. O cristianismo não é uma seita, é a religião de Deus. Todo teólogo, até os teólogos espíritas, sabem que o cristianismo é anterior ao próprio nascimento de Jesus. Ele já está prefigurado no Antigo Testamento. Cristianismo é religião. E além de ser religião, é a religião. É o método determinado por Deus para salvar o homem e resgatar o homem da sua natureza pecaminosa. Não é um ponto de vista, não é uma vertente. Se você subir o rio Solimões pelo lado esquerdo e o outro pelo lado direito, posso até aceitar que são duas vertentes, dois caminhos. Espiritismo e cristianismo nada tem a ver uma coisa com a outra. Nada tem a ver. O cristianismo nasceu no coração de Deus. Se você responder a uma pergunta em um seminário, aonde surgiu a Igreja de Jesus, aonde surgiu o cristianismo, aonde surgiu a obra salvadora de Jesus, a resposta mais correta é: nasceu na eternidade no coração de Deus. Então, o cristianismo nada tem a ver com o espiritismo do século XIX, nada tem a ver com Allan Kardec, nada tem a ver com as civilizações de 6.500 anos. Vamos tirar isso, vamos aprender o que é cristianismo e vamos aprender o que é espiritismo, doutrina espírita. A doutrina espírita, ela é uma coisa milenar, é um pressuposto reencarnatório, de débitos karmáticos, mas é uma coisa que sempre satisfez a muitos homens e mulheres em diversas nações, em diversos continentes e em diversas épocas. Não é por isso que é verdade. Não é por isso que é a forma escolhida por Deus. Por que Jesus veio na plenitude dos tempos? Por que Moisés foi lá resgatar o povo judeu das garras de Faraó? Para formar a raiz de Jessé, a raiz de Davi. E por que foi criada a raiz de Davi? Para que viesse o Cristo na plenitude dos tempos. Ele fez diversas transformações em toda a região da Ásia Menor e da Judéia, para que houvesse a possibilidade da instalação do cristianismo. Até o chamado grego koiné, criado por Alexandre o Grande, foi feito certamente por vontade e conveniência de Deus, para que aquele evangelho pudesse depois ser disseminado
por toda a Ásia Menor. A invasão romana para tirar Israel daquele caráter hermético, isso tudo foi providência de Deus. Se Deus providenciou Jesus e Jesus foi colocado nesse mundo para trazer uma obra de salvação e de resgate e de aprimoramento do homem, é porque todas as outras obras pressupostas ou não existiam ou deixaram de ter valor. Então, o cristianismo não depende da opinião reencarnacionista. Quem é reencarnacionista está negando os preceitos cristãos. A obra salvadora de Jesus está prestigiando os espíritos, os autores espíritas clássicos, Flammarion, Leon Denis, Allan Kardec, Delane, muito bem, mas não está cumprindo com o cristianismo. Não vem com esse engano e não vamos disseminar mais o erro. Nós temos feito esses vídeos porque nós não temos dúvida e nem nós temos problema nenhum nesse entendimento ou nesse conhecimento. A nossa preocupação é que há milhões de pessoas nesse mundo pensando que doutrina espírita é derivado de um cristianismo melhor interpretado. Por favor, isso é abominação, isso é heresia, isso é agressão gravíssima ao sangue remidor de Jesus. E o Espiritismo de Allan Kardec, ele nega de maneira sistemática e organizada o sacrifício de Jesus para a remissão de nossos pecados. Mas nós podemos provar que o Espiritismo de Allan Kardec, ele tem mais origens emocionais do que espirituais. Surgiu da briguinha de Allan Kardec contra a soberania da Igreja Católica Apostólica Romana, porque ele, como outros iluministas, não suportava a soberania da Igreja Católica. E ele precisava eliminar essa tal soberania, que, aliás, todo espírita lida mal com essa palavra, soberania. Ele lida mal. Soberania eles aceitam dos seus mestres e dos seus espíritos. O que eles chamam espíritos? Essas entidades. Mas eles não aceitam a soberania de Jesus. Eles reduziram Jesus a um professor, a um didásculo, a um mestre. E ele não pode ser reduzido a coisa alguma. Ele continua a ser Deus e continua a ser soberano. Então, a teoria do sangue, que é a base da obra salvadora de Jesus no cristianismo bíblico, no cristianismo evangélico, no cristianismo escriturístico, é negado e até escarnecido pelos espiritualistas. Então vamos ver aqui apenas duas passagens do Evangelho para ver se os nossos amigos espiritualistas têm algum argumento quando eles negam o sangue remidor de Jesus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 28, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo, que o Espiritismo nega, e está aqui o Espírito Santo no cristianismo bíblico. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Desde quando Deus comprou a sua igreja com o seu próprio sangue? Nós sabemos que foi por intermédio de Jesus e não existe outra interpretação. Qualquer pessoa que ousar dar uma outra interpretação, ela não merece ser ouvida ou vai passar constrangimento.
quem deu o seu sangue, o Deus, a criatura divinal, que deu o seu sangue para que a igreja de Deus fosse edificada, foi nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aqui o sangue. E sangue bom, sangue especial, sangue de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então, sangue e muito sangue, sim. Não são muitos méritos humanos. Não são boas obras, não são as caridades. Isso é altivez espiritual perante Deus. E isso leva o homem à maldição. Eu estou sendo mais enfático agora. Leva o homem à maldição. Quando eu digo que as minhas obras e os meus méritos me tornam dignos perante Deus, eu me torno maldito perante Deus. Eu me torno maldito perante Deus. Eu, Carlos, tenho obras, mas as minhas obras não me salvam. Eu tenho méritos, mas os meus méritos não me salvam. O que pode acontecer é que os meus méritos e as minhas obras me aprimoram dentro do caráter cristão, que me foi concedido pelo sangue precioso de Jesus. Isso é cristianismo bíblico. E qualquer negação disso fica na responsabilidade de quem quiser sustentar isso. O outro exemplo, para citar dois só, poderíamos citar também 1 Coríntios, mas vamos citar a palavra do próprio Jesus na ceia do Senhor, Mateus 25. Mateus 25, Mateus 26, verso 28. Mateus 26, 28. Jesus falando, olha bem que mesmo quando Jesus fala, as seitas espiritualistas não querem saber. Os que os seus mestres dizem é superior a Jesus. Jesus é utilizado apenas, me perdoem às vezes, como até um fantoche. Muito bem, o que Jesus disse quando estava ceando com os seus discípulos? Porque isto é o meu sangue. Quando ele pegou o vinho, ele repartiu o pão representando a sua carne e o seu corpo e distribuiu o vinho representando o seu sangue. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, não derramado em favor de todos, derramado em favor de muitos para remissão dos pecados, ou seja, neutralização da natureza pecaminosa do homem. Remissão dos pecados, aquilo que afasta o homem de Deus. Então nós temos dois textos bíblicos aqui, em que o apóstolo Pedro, se não me engano, Pedro, e o próprio Jesus disse: a confecção de um caráter cristão foi feito pelo derramamento do sangue remidor de Jesus. Então nós somos salvos pelos merecimentos e pelos méritos de um Salvador, que entregou-se em holocausto perfeito e perpétuo por essa humanidade pecaminosa. E ainda tem gente que pergunta: fomos salvos de quê? Você tem visto o noticiário nos últimos 15 dias? Só os últimos 15 dias nos deixam perplexos quanto ao comportamento humano. E se nós analisarmos os últimos 50 anos, meu Deus do céu. Então, Jesus está dizendo aqui: isto é o meu sangue. Esse vinho aqui, essa taça de vinho, está representando o meu sangue, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. O cristianismo não tem medo de nenhum texto bíblico. O cristianismo, ele sempre trabalha com um versículo dentro da contextualidade. Nós não temos medo de nada do que a Bíblia possa nos mostrar ou nos dizer.
ao contrário de seitas e doutrinas que só trabalham com um texto aqui para que a pessoa não veja o texto de lá. Nós não fazemos isso. Você viu que eu citei pelo menos dois textos. Em 1 Coríntios também, Paulo falando sobre a ceia do Senhor, ele fala do pão e fala do sangue também. Então, cristianismo é a doutrina de Deus. É a vontade e o plano de Deus para a salvação da humanidade. Se você aceita, tudo bem. Se você não aceita, não vai mudar essa verdade. Me perdoe, mas você não vai mudar essa verdade, porque nós não estamos falando aqui de campeonato paulista de futebol. Nós estamos falando aqui do que tem base bíblica e do que não tem base bíblica. Quando se discute futebol, quando se discute educação de uma criança dentro de casa, todo mundo dá pitaco. Pitaco A, pitaco B e pitaco C. Futebol também é outra coisa. Mas nós estamos falando da vontade de Deus. Quem tem reverência e inteligência espiritual, não se trata de cultura, nem sequer, muito menos erudição. Trata-se de entendimento espiritual. Quem tem entendimento espiritual, saiba que cristianismo é a vontade de Deus por intermédio de Jesus para o resgate da raça humana pecaminosa. As seitas espiritualistas, elas criaram a sua doutrina pessoal por intermédio de homens e eles até alegam espíritos, mas mesmo com esses espíritos, tem muito mais pitaco de homem do que pitaco de espírito. Então, quando eles disserem que eu não entendo nada de espiritismo, entendo sim, porque eu fui criado numa casa espírita e até os 47, 48 anos eu tive influência espiritualista e lia e ainda faço pesquisa dos autores espíritas clássicos. Então eu sei o que é que eles pensam, eu sei os pontos de vista dele. Aí dizem, você é cristão porque você não conhece Kardec. Conheço Kardec, sim. Conheço Kardec, os seus principais livros. Leon Denis nem se fala. O que ele diz, quando ele fala dos dogmas, em seu livro o Cristianismo e o Espiritismo, quem quiser pesquisar vai ver o apóstolo do anticristianismo. Então eu fiz esse vídeo para mostrar a você que existe cristianismo e existe doutrina espírita. Não vamos confundir. O grande sonho de muita gente é fazer um sincretismo, fazer uma confusão. Com as mesmas letras do alfabeto, você escreve um poema e com as mesmas letras do alfabeto, você pode escrever uma carta de ofensa e de escárnio a uma pessoa. Então, não é pelo fato de no espiritismo e no cristianismo algumas palavras serem coincidentes que o seu contexto seja o mesmo. Espiritismo de Allan Kardec, doutrina espírita é uma coisa, responsabilidade sua. Eu não posso indicar a você. Agora, cristianismo bíblico é vontade soberana de Deus. E todos os teólogos cristãos, e já temos até teólogos espíritas, eles sabem que o cristianismo não surgiu com o nascimento de Jesus. O cristianismo é eterno, ele está no coração de Deus, desde a eternidade. Então, existe a remissão dos pecados, sim, pelo sangue remidor de Jesus, como ele disse, eu vou repetir
as palavras de Jesus. Porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Que muitos são esses? Os muitos que vão ou que hão de aceitar a sua obra salvadora. Portanto, identidade espírita é identidade espírita. Identidade cristã em um Jesus Salvador, em um Jesus soberano é outra coisa. Não adianta fazer mescla, nem perguntar sobre criancinha que nasce defeituosa, sobre se meus filhos vão ser salvos comigo e eu não. Essas coisas nós estamos preparadíssimos para nós respondermos, porque são pertinentes unicamente não à vaidade do homem, mas à sabedoria de Deus. Então, cristianismo é uma coisa, espiritismo ou doutrina espírita é outra coisa. Os espíritas desenvolvam o seu exercício sob a visão de Deus e sob a responsabilidade perante Deus. Agora, o que eu posso ter na minha vida e na minha casa é uma doutrina e uma conduta exclusivamente cristã, cristocêntrica, neotestamentária e escriturística. Ok? Não adianta negar a verdade. Somos salvos no cristianismo apenas, pelo sangue remidor de Jesus. Pelo sangue remidor de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você. Até um próximo vídeo. Muito obrigado.